Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD Videoaula. Nossa lição de número 2, 12 de abril de 2020. Título da lição: A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso texto áureo: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Próximo ponto: leitura diária de segunda a sábado. Eu destaquei aqui o que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. A salvação é alcançada somente pela graça. O Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Leitura bíblica em classe. Próximo ponto, aqui, versículo 3, as bênçãos espirituais, destacado aqui em amarelo, dos lugares celestiais em Cristo. Versículo 10, nos céus como os que estão na terra. Versículo 13, os que fossem selados no Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança para a redenção da possessão de Deus para louvor de sua glória. Próximo ponto, objetivo geral da nossa lição. Vai destacar além dos hinos, sugeridos, os objetivos específicos da lição, refletir a respeito da nossa posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Próximo ponto, é importante destacar na introdução da nossa aula os assuntos a serem abordados, o projeto divino, o plano da restauração. Grandeza, excelência e perfeição, os assuntos a serem abordados. Projeto divino para conceder bênçãos espirituais. Reconciliação com o ser humano, plano da restauração. Amém? Nova posição em Cristo, e o ponto central de nossa lição vai dizer: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Próximo ponto, a nova posição em Cristo. Os tópicos da lição vai dizer o seguinte: a nova posição em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. A nova posição em Cristo, primeiro subtópico, a doxologia. É importante destacar, na doxologia, que nesse caso, ele vai dizer, doxologia, após expor o versículo de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta-se a sequência do texto, e que sua característica é a verdadeira adoração à bondade ativa de Deus. Vai mostrar a doxologia do grego, doxa, glória, mais logia, a palavra, a manifestação de louvor. A manifestação de louvor, Deus seja louvado, aleluia, acompanhada por hinos de verdadeira adoração. Ela exige verdadeira adoração, Efésios 1 ao 14. As bênçãos espirituais nesse caso não são materiais, e sim espirituais. Elas são provenientes de lugares celestiais também. A nova condição do ser humano, o posicionamento daqueles que se convertem a Cristo, é condicional só para quem está em Cristo Jesus. Próximo ponto. A salvação, neste caso, a síntese do tópico 1, as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo. E, portanto, devemos ser agradecidos. Próximo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. Neste mundo falta algo e nós sabemos o que falta. Está com você a pergunta. Nós temos que conviver com o trigo e o joio. Existe uma condição que temos que viver em um ambiente onde nem todos são cristãos. A revelação do mistério. Revelação, decretos eternos que Deus planejou. Salvar os pecadores por sua soberana vontade. Amém?
Sua vontade foi executada por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Estava oculto, agora não mais, pela sua infinita misericórdia. Vamos ler aqui um versículo na Bíblia Sagrada, um texto bíblico. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Colossenses, carta aos Colossenses, apóstolo Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 ao 20, vai dizer assim. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, referência. Porque nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as que são do céu e as que são da terra, visíveis. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Estava oculto, agora não mais, é revelada aos seus. Versículo 26 vai mostrar aqui a revelação. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Sabemos, por intermédio da graça do sacrifício salvífico de Cristo na cruz. Pela sua infinita misericórdia, Romanos, carta aos Romanos, acompanhe comigo na sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, em Roma, aos Romanos, capítulo 9, acompanhe comigo aí, capítulo 9, versículo 15. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprove ter compaixão. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Próximo ponto. A plenitude dos tempos. A plenitude é o termo utilizado para cumplicidade, cumprimento. Chegou no seu cumprimento, na plenitude dos tempos, o cumprimento dos tempos. Plano divino é convergir, direcionar e guiar. Tudo foi criado por ele e para ele. Hebreus 1, acompanhe comigo aí, na sua Bíblia Sagrada. Mais uma referência, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Autoridade e soberania, Romanos 14, 11, 2 Coríntios 2, 10 e 5. Vamos ler aqui mais uma referência. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 11. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todos os joelhos e toda língua louvará a Deus. Próximo ponto da nossa lição. É importante destacar a dispensação ou administração desse plano será a plenitude dos tempos. Aqui a palavra no grego, tempos, não é cronos. Amém? A cronologia não se aplica nesse caso. O tempo aqui é kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado sob o domínio de Cristo. A plenitude, pleno, mais completo. Atos 1 e 7 e as referências aí. Acompanhe na sua Bíblia comigo aí. Amém? Próximo ponto. O louvor da sua glória. Terceiro subtópico, Efésios 1 e 14. Também vós, o apóstolo Paulo, ele coloca o termo também vós, foi muito bem usado por ele. As bênçãos são destinadas aos crentes e gentios. Nós e vós. Efésios 11 e 13. 1 Pedro 1, 1 Pedro 2 e 12. Vamos aqui acompanhar a nossa Bíblia. 1 de Pedro 2 e 12. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Mais uma referência.
o apóstolo Paulo, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, aqui é Pedro dizendo, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Próximo ponto. Para louvor de sua glória. Síntese do tópico 2. Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Próximo ponto. Terceiro subtópico. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O selo do Espírito Santo. Tito 3, 5 e 7. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que se rende a Cristo, ao se converter, recebe o selo. Qual selo? No momento da sua conversão, recebe o selo do Espírito Santo. Carta de Tito 3, 5 e 7. Tito 3, 5 e 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Não em virtude de obras de justiça, que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Por misericórdia, houve uma regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Próximo ponto. Nos tempos bíblicos, o selo era um sinal de propriedade e de posse. Nós somos selados. Esse selo do Espírito Santo, ele é invisível, mas ele é perceptível. Quando Deus identifica, o Espírito Santo testifica, regenera, santifica e purifica. Das referências bíblicas aqui, o selo é o penhor do Espírito Santo, como realidade na vida de todo crente. Promessa de Joel 2, 28 e 29, quando a casa se encheu e todos foram cheios e batizados com o Espírito Santo. Próximo ponto de nossa lição vai falar o penhor da nossa herança. No grego, arabon, pode ser traduzido também como depósito, penhor e garantia. No grego, arabon, depósito, penhor e garantia, ou primeira parcela. Salvação os que permanecem fiéis. Mateus 24 e 13. Vamos ver mais uma referência bíblica. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 24 e 13. Acompanhe comigo na sua Bíblia essa referência aí. Essa referência é Mateus 24 e 13. Na sua Bíblia aí em casa. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Próximo ponto, o selo aí, o selo de Deus na vida do crente, né? Síntese do tópico 3. O Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os testifica como pertencentes a Cristo. Eles garantem a vida eterna. Recebe o selo, esse é meu. E ninguém tasca. Mas a salvação, ela é individual. Amém? Próximo tópico. E chegamos à conclusão da nossa aula. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino de revelação resulta na conciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Amém? Próximo ponto, concluindo a nossa lição. Os pontos para reflexão, é importante destacar aqui a respeito da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Responda. Tá? As perguntas para quem quer responder os questionários aqui. Amém? Qual é a característica de Efésios 1, 3 e 4? Uma reflexão. Recapitulando aí. O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdade, adoração e bondade ativa de Deus. De onde provém as bênçãos espirituais? Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isso é, do reino espiritual. O que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza? A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. O que a expressão também vós indica? Paulo muda o pronome nós e ele os judeus para também vós, aos gentios. Indica que em Cristo os crentes que ambos
os povos são herdeiros da promessa. Nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Era usado para simbolizar a propriedade posse de algo. Próximo ponto. E assim, nós chegamos ao fim de nossa EBD videoaula. Espero que tenham gostado. Sobre a aula de hoje, dá um comentário. O link vai ficar à disposição nas redes sociais. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos. Amém.